O Internacional acabou derrotado por 3-1 contra o Flamengo aqui no estádio Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Mas, obviamente, o foco está na decisão da quarta-feira que vem contra esse mesmo Flamengo aqui no mesmo estádio Beira-Rio. E, obviamente, o técnico Roger Machado confirmou que preservou boa parte da equipe pensando na partida de quarta-feira. A gente traz as explicações do técnico colorado para a derrota aqui no estádio Beira-Rio contra o rubro-negro carioca. A forte fala de Alan Rodrigues no vestiário do Internacional. Bruno Henrique revelou o papo que aconteceu depois da partida com o presidente do clube, Alessandro Barcelos, e o técnico Roger Machado. A gente repercute o vestiário e os bastidores do Inter depois da derrota contra o Flamengo e, claro, já pensando de novo no rubro-negro carioca aqui no Beira-Rio pela decisão da Libertadores na próxima quarta-feira. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. E lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos. Se tu não tem registro na KTO ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, o primeiro link é o da KTO, entra nele que ele vai te direcionar para uma aba de registros da KTO e lá tu te registra bonitinho e vai dar uma brincada. Voltou a Premier League, voltou o Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Espanhol, Ligue 1, Liga Francesa e, claro, semana de Libertadores e Sul-Americana. Vai lá para brincar e para se divertir. Quero falar também de Mais Ágil Assessoria. Tá chegando meio para o final do mês, tá precisando daquela grana extra, não sabe mais o que fazer, chama o pessoal da Mais Ágil no WhatsApp que está na tela ou no link de WhatsApp deles que está aqui junto com o da KTO no primeiro comentário fixado. Entra em contato com eles porque eles vão te ajudar a botar grana em até 1 hora no teu bolso. Como? Fundo de garantia, teu FGTS, aquele valor que fica parado, tu não sabe quanto tem, nem como sacar esse valor e passar para a tua conta principal. A Mais Ágil vai te ajudar a fazer isso em até 1 hora, o valor está na tua conta do Pix, tá certo? Chama o pessoal da Mais Ágil que eles vão te ajudar. Bom, gente, estou aqui ainda no Beira-Rio depois dessa derrota do Inter por 3-1 contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Depois dessa derrota, a situação do Inter não ficou muito boa na tabela de classificação. O Inter é 12º, 24 pontos, está a 5 do G6, que tem o São Paulo, que é o 6º colocado com 29, o 5º é o Botafogo também com 29, e o Inter está a 5 do G6 e do G5, ali onde está o Botafogo também, mas está, e aí é o pior, a 9, né? 9 pontos do Bahia, que é o 4º colocado, então deu uma distanciada legal aí, uma distanciada legal que eu digo ruim, né? Mas distanciada legal porque é uma distância grande que se tornou a vida do Inter dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, a gente sabe, o foco do Inter está em quarta-feira, o jogo contra o Flamengo aqui no Beira-Rio, onde mais de 50 mil colorados são esperados para essa decisão pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O Inter precisando reverter um placar de 1-0 sofrido lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, no meio da semana passada. E o técnico Roger Machado confirmou na sua entrevista coletiva que ele poupou os jogadores pensando em quarta-feira. Ele disse que foi a ideia, sim, pensar na partida de quarta-feira, botando esse time alternativo. Ele disse que a equipe que ele botou, ele não viu que foi uma equipe para sacrificar o jogo. Ele disse que a equipe era forte, principalmente do meio para frente, botando 2 volantes, 2 pontas, né, Gustavo Prado e Vitinho, e 2 atacantes como Borré e Ener Valencia, tá? Ele disse que o risco sempre é calculado. Então ele sabia que botar um time completamente alternativo corria o risco de perder a partida. E ele disse que o risco é calculado, mas tu nunca consegue ter exatidão nesse cálculo do tamanho do risco que tu tá assumindo, botando uma equipe inteiramente reserva. Ele disse que, claro, que a derrota deixa todo mundo decepcionado, mas que sabia da importância do jogo de quarta-feira e por isso tinha que poupar a sua equipe. Ele até usou como exemplo que ele também poupou e perdeu antes do jogo contra o Nacional, lá em Montevidéu, que era um jogo chave para o Inter, que o Inter até vence por 2-0 com gols do Ricardo Matias e do Aguirre, lá no Parque Central. Eu estava lá nesse jogo, e no jogo anterior ele toma 4 do Botafogo no Rio de Janeiro. E ele disse, cara, ele usou como exemplo, né? Eu tinha que poupar, perdi, corri esse risco, mas consegui classificar na outra vez. A questão é que agora é mais difícil, né? O melhor time da América, o melhor time do futebol brasileiro, com o maior investimento do futebol brasileiro, e tu vai ter que reverter um placar de 1-0 contra essa equipe, né? Então é uma outra situação, tá, Roger? Não é a mesma coisa. Não é simplesmente a mesma coisa. Ele disse que viu o torcedor confiante
no final da partida, cantando, claro, Quarta-feira é Guerra, mas cantando também músicas de apoio à equipe do técnico Roger Machado. Ele disse que sentiu essa confiança do torcedor. O Roger também falou que a ideia de poupar não era evitar a lesão, porque lesão tu pode ter até no treinamento, mas a ideia era principalmente deixar os jogadores descansados. Só que aí foi a minha crítica, né, no meu vídeo pós-jogo. É o último vídeo aqui do canal para quem quiser assistir, aqui do Beira-Rio também, que eu analisei a derrota por 3-1 contra o Flamengo. É um pouco contraditório tu querer deixar o jogador descansado, mas botar 5 titulares na segunda etapa, sendo que tu já estava perdendo o jogo por 3-0. É um pouco estranho. Inclusive o Roger foi questionado sobre isso pelo Leonardo Sonda, que fez uma ótima pergunta, mais uma vez, repórter da Rádio Bandeirantes. Ele disse que ele fez as trocas pelo ambiente, pelo anímico, para já dar o anímico do jogo de quarta-feira para o torcedor que estava aqui no estádio Beira-Rio. Mas aí desculpa, Roger. O mais importante é classificar a quarta e ter os caras descansados e não correr nenhum risco de lesão durante o jogo, ou o anímico que vai estar no estádio, sendo que tu já estava tomando 3-0 em casa. Eu não consigo entender essa resposta do Roger, mas respeito a visão dele, mas não consigo concordar e nem entender, porque o anímico do torcedor já estava tomando 3-0 em casa. E se acontece alguma coisa com o Alan Rodrigues, ele sente alguma coisa, ou mesmo que não tenha sentido, que é o que me parece, ninguém sentiu, mas se desgasta a ponto de não conseguir estar do jeito que estaria no jogo da semana que vem. Entende? É isso que eu fiquei um pouco na dúvida do que disse o técnico Roger Machado. Ele disse que acredita muito no ambiente que a torcida vai criar para o jogo da quarta-feira, que o Inter é um clube centenário e que está num cenário em que já esteve em outros momentos e que a torcida vai estar aqui e vai ser um elemento muito importante. Que a tristeza é até amanhã, depois é pensar no jogo de quarta-feira e que gostaria que o torcedor entendesse essa opção que ele fez de poupar a equipe, porque é importante, claro, é o jogo contra o Flamengo da Libertadores, tá? Ele foi questionado sobre se algo aqui hoje no Beira-Rio mostrou alguma mudança na equipe. Ele não foi tão claro, mas disse, e aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque ele disse que ele deu os parabéns pro Borré pelo gol no finalzinho do jogo, né, que ficou daí 3-1 a partida, até anulado no campo, mas o VAR acaba vendo que ele estava na mesma linha ali, até um pouco atrás da linha dos defensores do Flamengo, e regulariza normalmente o gol. Ele disse que ele deu os parabéns pro Borré depois do gol, e pela entrega, não só pelo gol, mas também pela entrega. E de fato foi uma entrega bem grande do Borré, um dos poucos que se entregou muito na partida de hoje aqui no Beira-Rio. Então eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Ele falou sobre a questão de, não meritocracia, não foi o termo que ele usou, mas de recompensa quando se faz uma partida como o Borré fez. Então eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. Eu não descartaria por inteiro uma possibilidade do Borré sendo titular, até pelo tamanho do jogo, por ser um cara mais cascudo, experiente, já fez gol contra o Flamengo numa final de Libertadores lá em 2019. Então eu ainda não queria me precipitar e cravar aqui que vai ser o garoto. Eu acho que é tendência, mas eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. E teve um momento de desconforto do Roger na coletiva com a pergunta do colega Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, em que o Roger talvez tenha sido seco, duro e numa resposta, entre aspas, agressiva, e entendam o que eu digo com agressivo, que ele não deu talvez nesse mais de um ano que ele chegou aqui no Inter. Olha só. Rio de Janeiro, houve o canto aqui ao final do jogo. Houve também a hostilidade em meio à partida, é claro, né? Sejam mais guerreiros, é guerra quarta-feira, mas isso se dá muito mais pelo all-in, basicamente, que a torcida... Pelo all-in, pela última bala na agulha, basicamente, que o time tem ao longo da temporada, uma vez que já foi eliminado para o Fluminense, uma vez que não está bem no Campeonato Brasileiro e o título é remotíssimo, né? Sim. Será que vocês não avaliam o que vem da arquibancada muito mais, talvez, como algo que não condiz com a realidade? Não seria muito mais uma questão de pressão nos jogadores e no trabalho em si, do que um apoio, do que um alento, principalmente pelo fato que o time não desempenha jogo após jogo e é desclassificado para o Fluminense e não joga bem no Brasileiro e agora... Tem essa questão com o Flamengo? Não, para mim isso é o amor da torcida que está sempre com o time em todos os momentos, principalmente nos momentos de adversidade, né? Entendendo que, embora a gente possa ter tido dificuldade
em alguns jogos, né, como eu disse, é o quarto jogo que a gente não vence em casa, né, a equipe demonstrou em algum momento, né, que é aguerrida, né, que quando consegue, tenta colocar a bola no chão e jogar, né, as dificuldades dos adversários que nós estamos jogando e o nível da competição que a gente está. Que estavam jogando 3 competições e saíram de umas e estão jogando 2 ainda, pelo mérito dos anos anteriores. Né? Então, se o torcedor está manifestando dessa forma o apoio, é nisso que a gente vai se agarrar para quarta-feira e não imaginar que possa ser uma pressão diferente em função dos maus resultados. Né? O que a gente não deseja com esse tipo de avaliação que tu faz é tirar o nosso torcedor e a força dele da arquibancada para quarta-feira. Né? Tomara que eles ouçam um pouco do que tu pensa. Aí então o técnico do Internacional, Roger Machado, depois no vestiário 2 jogadores atenderam a imprensa e falaram para o torcedor do Inter. O Alan Rodrigues disse que tem que aprender com os erros do jogo de hoje para quarta-feira, que se ganhasse o jogo de hoje levantava já pensando na quarta e na próxima, mas que como perdeu vai levantar pensando em como se recuperar. Ele falou que não existe negociação de perder hoje, entregar e sacrificar o jogo de hoje para quarta-feira. Ele disse que tem que jogar sempre com o pensamento de ganhar e que tem sempre que pensar como uma equipe grande, disse o Alan Rodrigues. Agora já apagaram tudo aqui no Beira-Rio, mas por isso que teve um cortezinho do vídeo, mas vamos seguir aqui com o nosso conteúdo, tá? O Bruno Henrique também falou no vestiário do Internacional, falou que o ambiente é de total mobilização para o jogo de quarta-feira, revelou que o presidente Barcelos participou da conversa de mobilização que aconteceu no fechamento, que sempre acontece após as partidas no vestiário do Beira-Rio. Ele não externou o teor da conversa, mas prova que não só o Roger está mobilizando esse grupo, mas a direção também. E óbvio, ele cita o presidente Barcelos, mas D'Alessandro possivelmente estava nessa conversa, o professor Paulo Paixão, que é da preparação física, mas é um cara muito atuante com os jogadores no dia a dia e no vestiário, e não deve ter sido diferente, mas o Bruno Henrique citou ali o Roger e o presidente Barcelos nessa conversa do vestiário do Inter depois dessa derrota contra o Flamengo. Falou sobre o seu momento, disse que é um cara experiente, sabe que o Alan Rodrigues chegou jogando bem, hoje o Bruno Henrique saiu mais uma vez vaiado, né? E sobre esse momento ele cita o Alan Rodrigues, o bom momento dele, que ele é um cara experiente, que entende que o futebol é de fases, que nenhum jogador gosta de ser banco, mas que entende como funciona, né, o dia a dia e de fato, né, eu acho que é um cara experiente, ele sabe que ele não está bem e ele reconhece isso também, o volante do Internacional. Bom, o foco é total no jogo de quarta-feira, é decisão para o Inter e vamos lá, vamos ser positivo, porque quarta-feira é guerra e esse tem que ser o ambiente, porque a gente sabe que é o ano do Inter em jogo aqui no Beira-Rio pela Libertadores contra o Flamengo e o Inter tem que reverter esse resultado. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.